Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a talvez o primeiro episódio, não sei necessariamente se esse vai ser o primeiro episódio que você vai assistir, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Virando a Mesa, o nosso podcast aqui da Universidade Divergente. A grande ideia desse podcast da Universidade Divergente é a gente trazer a materialidade do assunto. Então, às vezes a gente tem um assunto que, na prática, ele funciona de um jeito, na teoria ele funciona muitas vezes de um jeito, e na prática ele funciona de uma outra maneira. Então, o nosso grande objetivo aqui é trazer esse contraponto da vivência, da prática, do que acontece no dia a dia, para que a gente traga esses professores para refletirem sobre os assuntos do dia a dia também. Hoje eu vou ter como meu convidado aqui o nosso diretor de RH, Leandro. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, Renato. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. O Leandro ele é meio tímido ainda com as câmeras, mas você vai se soltando. Vou me soltando. Episódios anteriores, vivendo e aprendendo, se desenvolvendo. O Leandro hoje é nosso diretor de RH aqui do nosso grupo, já tem experiência em diversas empresas de ramos diferentes e ele tem ajudado a gente nessa organização. E como professor convidado, hoje eu tenho aqui a Priscila Liski. Ela é especialista em liderança há mais de 24 anos, parece que ela tem 24 anos. Ela é formada em administração pública pela FGV, possui especialização em gestão de pessoas e mediação de conflitos pela PUC. Ela atua como consultora em gestão estratégica, coordenadora de RH, coordenadora de cursos corporativos pelo Senac e proprietária da Clare Desenvolvimento. Também é casada, mãe de 2 filhos e não sabia que você é aliada do GPS também, que legal. SPI 008. Faremos uma regionalização agora e talvez você não seja mais da SPI 008. Mas, de qualquer maneira, seja muito bem-vinda. E que legal que você é mediadora de conflitos. Precisamos muito de você aqui dentro. À disposição. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que legal. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Priscila, para a gente começar e começar trazendo esse conceito de virando a mesa, em que momento começou a ser proibido usar taco de beisebol nas reuniões, Priscila? Eu acho que proibido desde que eles colocaram na lei, né, que talvez não pudesse ter uma agressão mais explícita em relação aos colaboradores, ou nem uma agressão explícita com o taco, nem com a ameaça do taco. Eles começaram a proibir. Os caras estão atualizando essas leis muito rápido, viu, Leandro? Na verdade, eles não proíbem, eles sugerem. É melhor não. Poder você ainda pode. Mesmo que eu seja um jogador de beisebol? Por exemplo, beisebol é a minha paixão. Talvez não seja, assim, o mais indicado. Poder podemos tudo. Exatamente. O jurídico ajuda. O jurídico tinha que estar nessa conversa também. Eu concordo com você. Não, melhor não. O jurídico não é bem-vindo aqui. Priscila, o que você considera por RH 4.0? É uma evolução? Ou o que evoluiu? Ou por que 4.0, né? Da onde nasceu isso? Vem principalmente da Revolução Industrial 4.0, né? A quarta Revolução Industrial na década de 90. E aí a gente tem uma instituição desse setor de RH com uma importância maior como um setor estratégico. Então ele começa a nascer ali como uma ideia maior a partir da década de 90, principalmente porque a gente tem a questão de downsizing, quando as empresas começaram a ser reestruturadas, então o RH vem evoluindo. Mas a consolidação desse 4.0, eu falo, e o real valor do RH veio com a pandemia, sem dúvida. Inclusive, todas as bibliografias, eles pontuam a pandemia como eu posso dizer assim, a coroação do RH 4.0. Ali está o marco dele, em 2020. De forma prática, o que seria essa divisão? Essa divisão. É a divisão do RH deixar de ser um setor que cuida apenas de contratos, da segurança das pessoas, que seria o DP, né? Deixa de ser o DP, e ele passa a atuar não como um custo da empresa, algo que tem que ter para agradar os funcionários, mas ele vem como algo fundamental para que a empresa funcione. Por quê? Porque com a pandemia e toda essa mudança no sistema de trabalho, o RH foi quem foi resolver os principais BOs aí, vamos dizer, das empresas, que é como eu vou lidar com o funcionário que está em casa. Esse colaborador tem um computador, ele tem um espaço para trabalhar, como é que ele está naquele ambiente, como que eu vou liderar, como é que eu vou controlar, não sei se o Leandro concorda comigo, mas o que vai acontecer? Então ele acabou comprando ali uma briga e num momento em que ninguém tinha referência. Eu falo, hoje em dia tudo a gente procura no Google, só que ninguém tinha passado por uma pandemia
com tecnologia como a gente tem disponível hoje. Então, o RH foi o setor, né? Os que tiveram essa proatividade foi o setor que foi à frente para poder resolver essas questões. Podemos dizer que assim, o RH 4.0 ele não está ligado diretamente à tecnologia. Ele está ligado sim a uma mudança de pensamento e uma necessidade que as empresas elas tiveram em determinados momentos, para não olhar simplesmente para o pagamento e benefícios das pessoas. Perfeito. E sim olhar em como desenvolver, como mudar, implantar estilos de liderança, como fazer com que as pessoas elas pudessem se tornar pessoas que entregassem, que tivessem performance dentro da empresa. E quando a gente fala de 4.0, ou indústria 4.0, RH 4.0, vem muito tecnologia. Mas é uma mudança de pensamento das empresas em relação aos processos, a evolução dos processos. Então o RH antigamente era departamento pessoal. Exato. Preciso coletar as informações do ponto, pagar as pessoas corretamente e fornecer os benefícios, ponto. E chegou um momento, quando nós tivemos downsize e reengenharia, onde as empresas começaram a olhar para as pessoas e falaram, pô, simplesmente pagar não é o suficiente para a gente. O que nós precisamos fazer? Precisamos desenvolver, precisamos treinar, precisamos criar políticas e práticas. Mas quando eu vejo isso, eu acho isso muito óbvio. E na visão de vocês, por que isso demorou tanto a acontecer? Porque, por exemplo, de todas as empresas que eu já construí e das equipes que eu já construí fazendo parte de empresa, eu sempre partia de um lugar. Quero que, cara, eu quero construir uma empresa ou uma equipe onde eu gostaria de fazer parte. E aí, quando eu vou para esse lugar, eu naturalmente vou para o lugar para olhar as pessoas como de fato elas são, e não os recursos humanos. Quando eu olho isso para mim, eu falo, pô, mas não devia ser assim sempre? Qual que é a visão de vocês sobre isso? E por que não foi assim sempre? A gente vem de uma construção, né? Então você tinha uma presença aí de líderes empresariais bem autoritários e que sim, o ser humano ele era um recurso, né? Que por acaso era humano, que ele tocava as máquinas. Então, essa partida do DP para o RH, ela vem primeiro no sentido de precisa contratar alguém para cuidar do pessoal. O pessoal está dando muito problema, mas ele, líder, não enxergava que ele precisava olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Então, por exemplo, no início dos anos 2000, eu estava como coordenadora de RH numa empresa em que eles me pagavam, eles disponibilizavam dinheiro para treinamento, mas o dono entrava na empresa e não cumprimentava ninguém. E aquilo tinha um impacto enorme na equipe. Então, essa mudança de perceber o RH como um setor que tem que fazer o que o líder já deveria estar fazendo, talvez marque também o RH 4.0. Foi essa passagem, porque uma coisa é você falar, isso é importante, todo mundo acha isso bonito, mas eu, dono, eu vou ter que mudar quem eu sou, eu vou ter que falar diferente com aquela pessoa para que ela tenha um resultado diferente. Essa mudança vem demorando muito porque os líderes vêm de uma cultura anterior que era totalmente diferente, em que a coerção, o autoritarismo reinavam ali como talvez os principais recursos de liderança. E a evolução das gerações também, né? Se pegar as gerações dos nossos pais, baby boomers, eles foram criados para ser fontes de rendas, produzir e bem o sistema industrial, né? Perfeito. E com a tecnologia, novas perspectivas, estudos, cultura, as pessoas elas começaram a ter necessidades também, uma forma mais humanizada de interagir no trabalho. Então, as pessoas começaram a impulsionar e também cobrar qualidade de vida, né? Desenvolvimento, crescimento. Então, a cobrança, a insatisfação fez com que a mentalidade das empresas também tivessem que mudar para chegar nesse modelo humano, né? Uhum. E naturalmente, acho que quem trabalha com RH, talvez uma das perguntas... Você está no churrasco, você está conversando, você está comprando a carne, comendo a carne, talvez uma pergunta que mais acontece para quem trabalha com RH é, tá, e essa nova geração? Tá difícil de trabalhar, né? Como é que é isso? Porque eles não querem nada, não querem isso, não querem aquilo. Quando a gente olha, né, nesse embate de gerações ou nessas mudanças de gerações, como que vocês percebem que essa evolução do RH ela tem tanto atendido a uma necessidade individual do indivíduo que trabalha ali naquela empresa, mas também está alinhado a uma estratégia da empresa, porque também a gente não pode esquecer que a empresa tem um propósito que está claro para todo mundo. Então,
Quando vocês olham esse choque de cultura, realmente tem esse choque de cultura? Ou isso é muito mais uma questão quase que mitológica ali, quase que uma crença comum? E como que essa nova abordagem está fazendo para atender as necessidades tanto de uma parte quanto da outra? Eu acredito que esse é um choque que existiu sempre, sempre existirá. A mudança sempre acontece, né? Só o que não muda morre. Então, como a gente está mudando enquanto seres humanos e humanidade, a gente vai ter esse item da diferença. Desde Sócrates, né, ele já falava sobre isso. Agora, como eles estão lidando, como lidar com esse choque? O primeiro ponto, no meu entender, né, é você perceber o que essas pessoas estão demandando, perceber em que elas precisam ser supridas e o que elas estão trazendo. Existe hoje, óbvio, a gente teve uma fase em que as pessoas eram pouquíssimo trabalhadas, né, na década de 70, 60, 70 ainda estavam nascendo as pessoas formadas no Brasil, depois você teve ali um boom de pessoas super qualificadas, e agora em muitos lugares a gente tem pessoas que estão super qualificadas, mas muitas vezes mal qualificadas, ou bem qualificadas tecnicamente, mas na parte comportamental deixando a desejar. Então o RH trabalha em onde nós precisamos suprir, para poder fazer a compensação dentro da empresa. Quando a gente fala, né, até estávamos conversando, quando a gente fala nos grandes centros, essa falta é menos percebida. Essa mudança, a gente ainda tem ali pessoas que estão com vontade, que têm demandas que já vêm ali sabendo que elas precisam entregar. Mas quando a gente está fora do centro, interior do Brasil, aí a gente vai ter uma falta muito grande e a empresa vai precisar suprir. Percebo dessa maneira, eu acho que é ouvir, entender, ver o que precisa ser feito e trabalhar. Mas tem bastante trabalho. A nova geração vai ser um desafio muito grande que já foi enfrentado há 5, 10 anos atrás. É verdade. Essa nova geração ela vem com uma mentalidade de crescimento acelerado e principalmente linkando muito o seu propósito de vida, qualidade de vida, com o que a empresa vai oferecer. Então isso para as empresas, num curto período de tempo, vai ser um grande desafio, porque hoje a gente já luta contra o trabalho remoto e o presencial. Grande parte da população jovem, ela tem uma preferência por trabalhar em casa, porque ela tem a liberdade dela de aproveitar a sua qualidade de vida. Você tem que controlar muito bem a ansiedade, porque já vem num mundo digital e acelerado. Então esse conhecimento para eles é cada vez mais rápido, e eles entendem que a possibilidade de crescimento tem que ser muito mais acelerada. Então a empresa que não se adaptar a esse modelo, não gerar estímulos constantes, não fornecer os subsídios e também ter uma liderança que consiga interagir tanto de linguagem, tanto de conhecimento, tanto da parte humana com essas pessoas, a empresa ela vai estar fora do mercado durante um curto período de tempo. Eu estava vendo, não sei se vocês conhecem o Washington Olivetti, ele é um dos maiores publicitários brasileiros. Eu estava vendo uma entrevista dele, um vídeo dele, que ele falou que ele começou no mundo de propaganda quando a televisão não tinha controle remoto ainda. E eu falei, cara, fazia anúncio na época que a televisão não tinha controle remoto. Entrou o controle remoto. E aí o jornal ligou para ele e falou, e aí, cara, como é que vai ser agora com o controle remoto, né? Eu falei, não vai mudar nada, a dinâmica é a mesma. Então, se meu anúncio não for bom, o cara só vai ter a facilidade de trocar de canal pelo controle remoto. Se o anúncio for bom, ele vai permanecer ali, porque, de fato, aquilo foi um anúncio bom. E quando eu ouço muito essa história da gerações, que o mais novo isso, ou que o mais velho aquilo, ou que isso, que aquilo, eu sempre tento partir de um lugar comum, que é o que eu acho que o grande ponto é o saber ouvir e saber ponderar, né? Eu tenho uma comunicação, viu, Priscila? Os caras falam da comunicação não agressiva. A minha comunicação, ela é agressiva. Mas eu vou fazer um disclaimer aqui, que eu lido com... as pessoas que acabam lidando no dia a dia são uma liderança mais sênior que, naturalmente, aguenta mais pancada. Mas o grande ponto, eu acho que, de todos esses choques, vamos dizer assim, é o saber ouvir e saber perceber, né? Então, calma aí. Se o meu time é um time mais jovem, que eles têm uma necessidade... sei lá, de liberdade maior, eu como empresário, eu preciso muito mais deles do que eles de mim, porque assim,
Se o cara trocar de emprego, ele vai trocar e tá tudo certo, mas assim, eu não cresço e eu não construo negócio sem uma empresa. Então, se a minha mão de obra, ela, por exemplo, o Leandro tem muito, talvez você tenha muitos exemplos até com uma mão de obra mais de fábrica, que você fala assim, mas isso aqui é muito difícil, tá bom, ele tem a dificuldade dele, assim como o outro tem a dificuldade dele, e acho que o grande lance está no saber ouvir e entender com quem você está lidando e quais são os valores e princípios da parte principal do teu time, né? Porque sem você entender isso, aí de fato você vai ficar perdido. Eu acho que vale a dica para quem é empresário, e eu tive muita birra com a equipe já, mas muita birra. Eu já fui todos os tipos de líderes possíveis. Eu já fui aquele escroto, eu já fui aquele que eu chegaria tranquilamente com um taco de beisebol numa reunião. Às vezes eu dou minhas derrapadas ainda, mas eu acho que o maior aprendizado que eu tive, que me ajudou muito a melhorar como líder, foi entender que eu preciso muito mais do time do que o time precisa de mim. Porque assim, hoje, sei lá, a gente tem 100 pessoas aqui dentro. 140 pessoas aqui dentro. E eu falo, ok, alguns vão ficar, outros vão sair, mas assim, porra, se todo mundo sair, eu tô ferrado, bicho. Então assim, eu preciso muito mais me adaptar a uma necessidade do ambiente do que fazer um ambiente se adaptar ao meu estilo para algumas coisas. E é difícil para o empresário, principalmente para acho que aqui a gente vai ter públicos diferentes. Eu vou ter o empresário, né, que é o dono da empresa, eu vou ter o líder que trabalha liderando alguma equipe, mas para o empresário em si, esse é sempre um grande desafio. E vocês citaram, você quer falar alguma coisa? Eu vou complementar você. Tem esse ponto de você ouvir, perceber o que é possível, e aí a gente entra com essa parte tecnológica, porque uma das demandas é a geração que vem, né? Eu quero o combo número 1 e é rápido, eu sou atendido rápido. Então, a tecnologia traz essa ansiedade das respostas serem rápidas. E para a empresa, ela saber lançar mão de tecnologias que estão já disponíveis para poder acessar as pessoas de uma maneira mais fácil. Então, diz respeito a você entender o que eles querem. Quais ferramentas já existem hoje, das quais que eu posso utilizar, muitas vezes gratuitamente, que vão fazer com que eu supra algumas necessidades deles, sem precisar eu fazer grandes alterações. Então a gente tem aí uma variedade de opções aí para poder oferecer. A própria questão do WhatsApp, por exemplo, né? Era impensável. Eu falo que tem empresas que falam, te mandei um e-mail. Eu falo, gente, e-mail, o pessoal manda e-mail. E muitas empresas mandam e-mail, mas a imensa maioria já está no WhatsApp, é o grupo da empresa, e aquilo é muito mais prático. Se você mandar um e-mail hoje para alguém que tem 21, 22 anos, talvez ele nem saiba o endereço, não sei. Eu acredito que a maioria não sabe. Logo vai ser uma coisa ultrapassada. Então, lançar mão de tecnologias, porque facilita, né? Para eles já é natural, para todo mundo que está chegando já é uma coisa natural. Né? E como é que você, ou o RH, né, esse novo RH, ele defende algumas práticas, e aí aqui eu vou fazer algumas ponderações, né? Então, por exemplo, cara, o WhatsApp ele é super, ultra prático, mas o excesso de informalidade que eu tenho no canal também me gera uma dificuldade para temas muito sensíveis. Você quer ver um negócio que me deixa me deixa doido isso? Doido. Eu ligar para alguém e se alguém não me atender e o cara tá disponível, fala por aqui. Cara, se eu tô te ligando é porque tem uma urgência ou uma sensibilidade suficiente no tema. Como é que esse novo RH vê essa dicotomia entre um excesso de informalidade necessário por conta, não vou falar de informalidade, mas talvez de disponibilidade ou coisas mais práticas que a tecnologia traz, mas também a necessidade que, o cara, eu sou super a favor do WhatsApp, eu odeio e-mail, mas eu entendo que o fato do cara sentar para escrever o e-mail faz ele pensar melhor no que ele vai falar, faz ele refletir um pouco melhor para que ele chegue melhor preparado para aquilo. Tem um livro que eu estou lendo recentemente que eu gostei muito de uma percepção que ele trouxe sobre relatórios. Ele fala, muito mais importante do que a informação que tem no relatório é o tempo que você se preparou para construir aquele relatório e que você se dedicou a pensar nas coisas que estão naquele relatório. Muitas vezes aquele relatório não vai ser nem lido, mas só o exercício de você fazê-lo já gera muita reflexão para você. Então como é que você vê esse embate de tecnologia, acesso e praticidade, mas por um outro lado,
isso também geram outros problemas, inclusive até trabalhistas. Então, como é que esse novo RH, essa evolução, vê qual que é a dose correta desse uso também? Preparar as pessoas para que elas percebam qual impacto tem a comunicação delas, em primeiro lugar. Por exemplo, a gente fala do e-mail como uma coisa já antiga, mas se a gente for lembrar do início do e-mail, né, e eu falo porque vivi todo esse processo aí de internet, também com o e-mail a gente precisou aprender a escrever. Né? Também no e-mail a gente precisou aprender a ser formal, a gente precisou aprender a ponderar as palavras, porque no início não era. Não se escrevia com tanta formalidade. Hoje, quando a gente entra no e-mail, é como se a gente estivesse mandando ali uma carta mesmo para a pessoa. Né? E eu lembro que no início em que eu trabalhava no Senac, havia cursos para ensinar a escrever o e-mail. Então, da mesma maneira, a gente vai educando as pessoas para lidarem com as ferramentas que elas têm. Vou te dar um exemplo. Quando você pega um e-mail, você lê o e-mail no seu tom. Você interpreta aquilo da sua maneira. Então, se você quiser dar um tom mais autoritário para aquilo que está sendo escrito, falar, o Renato que me mandou, então ele deve estar gritando aqui comigo, ele vai dar o tom autoritário. Uma orientação que eu falo muito para o pessoal, principalmente para os líderes, eu falo, olha, vai tocar num assunto mais sensível, manda o áudio, porque aí você vai modular a tua voz, aí você vai ter condição de fazer esse equilíbrio. Ou manda um vídeo para a pessoa, faz uma chamada de vídeo, para você ter um controle ainda maior daquela comunicação que ele está recebendo, entende? Então, tudo é remédio ou veneno, depende da maneira como você vai dosar. E aí a empresa vai percebendo que tom que aquela equipe está dando para o uso daquela ferramenta. E vai treinando e vai doutrinando muitas vezes de acordo com a necessidade que surge. Às vezes é uma pessoa que não está sabendo usar. Aí você chama, conversa e vai tentando resolver. Eu vejo dessa maneira, porque não há como controlar isso. Não é uma coisa que se fala, isso não pode o WhatsApp. Como assim? O fornecedor vai falar com você por WhatsApp. Né? Às vezes a pessoa está trabalhando até tarde, ela precisa falar com a família pelo WhatsApp. Quer dizer, é impensável. Então você precisa ponderar e ir dando a dose de acordo com como aquilo está sendo utilizado, no meu ponto de vista. Toda essa evolução, Renata, ela não tem volta, tá? É verdade. Ela não tem volta. Sim. É daqui para frente que vai surgir uma nova tecnologia, que vai gerar estímulo, que vai gerar novos conhecimentos e agilidade. As pessoas hoje, eu tô com 41 anos. Eu não tenho paciência eu preciso abrir um chamado de alguma coisa, eu dou preferência para falar pelo WhatsApp, porque eu não tenho paciência para ficar no telefone esperando, é mais prático. Então, nós começamos a priorizar muito a questão do tempo. Seja na empresa, tempo, produtividade. Seja em casa, tempo, qualidade com filhos, né? Então, vou perder tempo para quê? E no passado não muito distante, a gente pedia pizzas, pedia comida pelo telefone, não sabia onde estava. Quanto tempo ia demorar para chegar em casa, a gente só aguardava e ficava com fome ali esperando, 40, 50 minutos, 1 hora. Hoje, se você pede uma comida, se chegou em 15 minutos, a gente já está atrasado já, a gente já não tem a paciência. Então, nós começamos a fazer parte dessa evolução, querer as coisas mais rápidas e entregas. A mesma coisa na empresa. As ferramentas, elas surgem para quê? Para gerar agilidade. Os líderes, eles têm que ter essa percepção dessa agilidade, como eles conseguem transmitir isso para o time. Pegar um time diverso, porque você tem pessoas no seu time, cada um com pensamento, cada uma com expectativa de vida, cada um com sonho, com nível cultural. O líder hoje, ele tem que entender cada um desses perfis, colocar todo mundo, fazer com que todos estejam na mesma página, utilizar as ferramentas para melhorar performance e entregas. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar, só que se você não tem uma base de liderança para acompanhar tudo isso e gerar o estímulo também, você amassa todo mundo, porque não vai ter performance. E essa nova geração que vem entrando no mercado de trabalho, eles também não têm a paciência para esperar. Eles são muito mais acelerados do que a gente. Então, você vai fazer um processo seletivo digital. Eles entram numa plataforma que tem 3, 4 etapas, a pessoa fala, putz, eu não vou participar. Eu não tenho paciência de preencher esses testes. Eu quero coisa prática. Então, até o modelo de contratação digital ele vem mudando, porque no começo, quando entrou as plataformas digitais para filtros de currículos, para
testes, o pessoal colocava 5, 6, 7 testes para fazer. Hoje o pessoal, se tem essas etapas, eles já não têm mais paciência para responder. Então, perde agilidade. E mesmo com a tecnologia, você tem que inovar e tornar uma forma ágil para você ganhar tempo. É bom, a evolução é natural, né? Acho que qualquer área que acaba entrando um pouco mais no RH, posso considerar back-office ou não? Pode. Posso, certo? Então, qualquer área que vem de back-office, e aí eu percebo aonde tem os maiores conflitos, é que essas áreas, elas tentam chegar mudando tudo sem entender o contexto. Então, por exemplo, não vamos mais nos comunicar pelo WhatsApp. Por quê? Porque tem questão trabalhista, e tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Aí você fala, tá, eu vou sair do WhatsApp, mas todo mundo usa o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. Aí eu tenho que formar o cara para treinar ele no novo canal de comunicação, que ele vai esquecer muitas vezes. E aí eu crio uma regra dentro da empresa que ninguém segue, ou que todo mundo segue por uma simples obrigação, sem sequer entender o motivo real. Essa parte, ela entra também por uma nova visão de RH, do entender o contexto onde aquilo está inserido, e a partir daquele contexto, buscar a melhor solução para todos, e não só uma melhor solução, seja para o jurídico, ou seja para uma outra área. Como que é isso? Acho que é a grande conquista que o RH vem tendo, né? De ganhar ali um espaço para ele ter contato com todas as áreas, porque por muitos anos ele foi assim, deixado de lado. Era bem assim, lá vem a Priscila do RH querer falar com a gente, e o pessoal já saía correndo. Então ele foi ganhando num campo político dentro da empresa, numa capacidade de negociação, de entendimento. Então é extremamente necessário que ele entenda assim, qual é a necessidade da área. Eu vou contratar uma pessoa, tá, o que você precisa, mas por que você está precisando disso, qual é a necessidade, por que essa habilidade específica, há como suprir. Então ele entra negociando, ele não está mais impondo. Porque se ele impuser, simplesmente ele deixa de ter importância, porque ele começa a ser ignorado. Né? O RH ele virou muito um agente político, né? Eu político. Costumo falar, e citar como exemplo, porque o RH hoje, ele não tem que conhecer, ele precisa conhecer não só departamento pessoal, e treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. O RH hoje ele tem que conhecer de todo o negócio. Eu vejo que o RH ele começou a mudar muito o patamar dele e a representatividade dele dentro das empresas. O RH, para ele ser estratégico, ele tem que entender como o comercial funciona, para ele poder trazer pessoas e poder interagir com o comercial e entender como pode apoiar o comercial. Mesma coisa com finanças, com tecnologia. Então hoje o RH estratégico ele tem que abrir o seu leque de conhecimento, não se tornar especialista, mas entender como as caixinhas dentro da empresa elas funcionam para que ele possa gerar valor para as áreas. É a área que deve ser a melhor área em apresentar a empresa. Ele sabe dizer tanto quais são os benefícios, os problemas, as necessidades. Então, eu em contato com as empresas que valorizam o RH realmente, você vê um nível de profissionalismo nesse gestor que é ímpar. Ele não só entende, como ele tem essa visão do dono também, porque ele é quem vai ver qual recurso é necessário para cada área. Então ele precisa ter esse conhecimento assim pleno. Né? E essa complexidade assim que nós temos hoje no Brasil, né, quem olha de fora, quem vem de fora, né, as empresas de fora, e olham para o Brasil, enxergam o RH do Brasil como referência. Né? Por quê? Porque lá fora não se tem tantos subsistemas. OKRs, treinamento, desenvolvimento, universidade corporativa, relações sindicais. Lá fora, treinamento básico para você poder executar as suas funções, e você tem a área de pagadoria, que é onde paga o salário das pessoas. Aqui nós temos avaliação de desempenho, você tem performance, criamos vários subsistemas. Então, se você pegar as grandes multinacionais, com certeza você tem um RH de uma pessoa brasileira que está lá fora, porque vira uma referência aqui o Brasil, ele vira uma referência de gestão de pessoas por conta do leque aberto. Acho que o Brasil, a gente tem uma cultura diferente. Então, por exemplo, eu já trabalhei muito com alemão. E alemão, cara, ele é extremamente prático, assim, né? Eu acho incrível. Não tem erro. E o brasileiro, eu acho que por uma questão cultural, a gente tem muito o jeitinho, o jeito de falar. E, por exemplo, eu brinco muito aqui, né? Eu falo, cara, a gente está proibido de supor coisas. Então,
só entenda o que foi dito, não o que está nas entrelinhas, porque ainda mais você está conversando com o cara por texto no WhatsApp. Acho que o Renato tá nervoso. Não, eu não disse que eu estava nervoso. Não, mas você colocou uma exclamação aqui. Tá, mas isso não quer dizer que eu esteja nervoso. Acho que esse jeito do brasileiro, talvez até uma carência emocional para algumas coisas, faz algumas áreas se tornarem especialistas de um jeito diferente. Você sabe que hoje, por exemplo, o marketing digital do Brasil, o sistema de vendas pela internet do Brasil, ele é o mais avançado do mundo, mas do mundo mesmo não tendo sido um dos primeiros e ele é recente. Por quê? Porque no Brasil a figura de vendas é sempre um desafio, que lá vem o vendedor, lá vem o cara para passar o golpe, lá vem isso, lá vem aquilo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é super tranquilo, o cara está vendendo, a função dele está tudo certo, se eu quiser eu compro, se eu não quiser eu não compro. Então aqui a gente tem que ter toda uma comunicação diferente para engajar o cara, para mostrar que a gente é sério, e em mostrando que a gente é sério, o cara poder confiar na gente para ele poder tomar a decisão de compra. Então os processos, as etapas do sim na cabeça dele são diferentes. E eu acredito que o RH também, e por isso que, se você for, por exemplo, o mercado latino-americano e europeu do digital, ele está começando a ganhar força agora. Se você for brasileiro e for para esses lugares, se você trabalha com a internet e vai para esses lugares, você já tem uma posição de destaque exatamente porque nós somos meio referência. Então, eu acredito que tenha um papel parecido aí de RH, né? Mas o brasileiro já... A gente naturalmente é mais complexo, é difícil, mesmo no ambiente de trabalho ali, você vê a complexidade. Eu gosto muito de futebol, por exemplo. E uma das coisas que os técnicos brasileiros são criticados pelo mundo do futebol é que eles olham muito, eles são meio paizões do time. E o técnico europeu não é tática, é estratégico. Só que, para o técnico brasileiro funcionar, ele precisa desse suporte emocional que o moleque não teve, que já na Europa são outros 500. Então, eu acho que essa dinâmica, de fato, ela é bem diferente. Eu não sei se vocês têm esse dado, e provavelmente vocês não terão, mas acho que é uma pesquisa legal de vocês fazerem. Eu vi uma pesquisa recente, um estudo recente, que mostrou nos últimos 15 anos, a taxa de crescimento das principais... Tem o índice S&P da Nasdaq, né, que junta o pacote das principais empresas. E ele teve, sei lá, nos últimos 15 anos, ele cresceu, sei lá, 200%. E aí teve um estudo recente que ele fez, eu vi até com o Carlos Busch que ele trouxe isso, ele estudou nos últimos 15 anos qual que foi a taxa de crescimento de empresas que tem como ponto central o cliente, né, o Customer Centricity, que é colocar o cliente no centro das coisas. E, cara, é bizarra assim a diferença. Então, nos últimos 15 anos, se você pegar as principais empresas, elas tiveram, sei lá, 600%, 800% de crescimento. Seria legal um estudo sobre o RH a partir dessa visão. Então, se você pegar as 15 principais empresas tradicionais, qual que foi a taxa de crescimento delas, e as empresas que elas colocaram também o RH como pilar estratégico de desenvolvimento de negócio. Talvez seja um lance legal para ser avaliado. Agora, me diga aí uma coisa. Inteligência artificial, como que está sendo para o RH? Já tem esse bate, já não tem, já tem essa discussão, não tem. Tem essa preocupação, não tem. É um aliado ou hoje está sendo visto ainda como uma ferramenta que gera mais medo? Qual que é a visão de vocês? Olha, recentemente eu tive numa empresa que era uma empresa que se dividiu, e essa nova empresa que se formou, eles me relataram assim, olha, nós agora temos 50 funcionários e 30 robôs, por exemplo. Eu falei, 30 robôs? 30 robôs, que os robôs trabalham à noite, rodando folha de pagamento, é uma empresa de contabilidade. Já faz parte, já está ali, já está assim, como um item do qual as empresas estão lançando mão, né? Robótica e inteligência artificial. Então, a partir daí, a gente vê que algumas pessoas já estão sentindo, opa, será que eu vou ser afetado pela inteligência artificial ou será que eu vou conseguir utilizar a inteligência artificial? Porque tem esse outro lado de usar
E houve um dado, eu não lembro quem me trouxe esse dado, de que hoje há uma dificuldade dessa geração que está vindo em usar a inteligência artificial no sentido de fazer perguntas, porque não há facilidade em fazer perguntas. Então, pessoas que estão lidando com isso nas empresas são pessoas mais velhas, porque sabem fazer as perguntas certas. Então, a gente tem a inteligência artificial como, vamos dizer, mão de obra, e tem ela como ferramenta. E ela é desafiadora pelas duas frentes. Tá vindo, eu acho que, enfim, tenho certeza, não vai ter como fugir. E aí é uma questão de, para cada situação se avalia, né? Vou lançar mão, não vou, como vou utilizar, o quanto pode ser utilizado ou não. É um recurso, né? É um recurso que corta custos, por um lado, por outro ele aumenta a possibilidade de alcance, né, das coisas, a facilidade de acesso à informação, a facilidade de gerar respostas para o cliente. Então ela vem assim em várias frentes. Mas para para os colaboradores que optaram por não caminharem, a inteligência artificial vem batendo atrás, assim, vai porque eu estou aqui, né? Você precisa evoluir. Ela vai muito em linha com a inovação, né? Inovação, melhoria de processo e otimização de despesas. É primordial. Então, atendimentos. Quanto tempo o RH perdia atendendo pessoas? Então, hoje o atendimento ele ficou digital. Você tem a sua atendente virtual, você configura ela com os skills que você precisa, você acaba com o atendimento. Os robôs, por exemplo, trabalhos repetitivos. Você contrata as empresas, eles desenvolvem o robô e ele vai rodar constantemente, seja para ajustar pontos, seja para calcular folha, fazer lançamento de notas fiscais. As notas fiscais são todas digitais. Todo esse processo operacional é repetitivo, você configura o robô, ele faz automaticamente, recebe na sua base. Normalmente era feito por pessoas infelizes, né? Ou que elas ficavam felizes fazendo isso. Porque a gente notava isso. Você trouxe uma percepção importante, mas eu nunca tinha parado para refletir uma ação sobre repetitiva, ela tende, né? A pessoa não está inovando, ela não está crescendo. Então, acho assim, que né, o repetitivo pelo repetitivo não é o problema, né? Mas assim, o repetitivo sem o cara ver um propósito ali no que ele está fazendo, ou é um negócio que fala, cara, é uma parte burocrática que naturalmente isso aqui vai acabar. E tem um desafio, é onde recolocar essas pessoas. Ou devemos ou não nos preocupar. RH deve ou não se preocupar com esse tipo de coisa. Qual que é a visão de vocês? Renato, é o mesmo medo que acho que o pessoal teve quando iniciaram a vinda das máquinas, né? Lá no século XVIII, XIX. Agora não vai ter mais emprego. Eu acho que é uma evolução que não adianta a gente se preocupar, sabe? Porque a preocupação por si só, ela tira essa possibilidade da gente criar. Eu acho que a cada momento, a cada demanda, uma resposta diferente. Então, por exemplo, tenho dinheiro para contratar 50 pessoas, eu posso contratar 30 robôs. Será que eu teria a quantidade de clientes que eu tenho hoje se eu não tivesse esses 30 robôs? Será que quanto que eu consigo pagar, remunerar melhor essas 50 pessoas porque eu estou com 30 robôs? Então, ali é uma realidade que acaba sendo melhorada. Então, se a gente falar, vamos nos preocupar, mas se preocupar exatamente com o quê? Com as pessoas ficarem desempregadas? Essa é uma preocupação das empresas hoje? Quais empresas devem se preocupar com isso? Porque a gente está vendo uma fala hoje muito forte de é uma preocupação do governo, né? Quem vai se preocupar com isso? É uma questão da sociedade, muito mais no meu ponto de vista, do que do RH. Do RH só com o fato de que talvez ele também fique desempregado em algum momento. Se ele não melhorar, se ele não for evoluindo, existe esse risco. Eu acho que hoje mesmo eu estava pensando, né, a minha função mentorando líderes e tal, muitas vezes eles me acessam via WhatsApp falando, Priscila, eu pedi uma informação, pedi para o meu funcionário fazer tal coisa e ele fez tudo errado e já é a terceira vez, o que eu faço? E aí eu forneço uma resposta, tenta isso, tenta aquilo. E eu fiquei pensando, poxa, eu acho que logo mais a inteligência artificial vai saber dar essa resposta melhor do que eu. Então, assim, é um fator para a minha área também. Então, é um ponto. Você me trouxe um ponto agora. Em 2005, eu trabalhava numa empresa de prestação de serviços. E dentro do RH, nós tínhamos uma área de informações gerenciais. Então, ou seja, eu colhia as informações de todos os sistemas, nós
não trabalhávamos com RP, estava surgindo o RP naquela época. Então o RH devia ter uns 5, 6 sistemas. Meu papel era o quê? Extrair as informações dos sistemas, jogar para o Excel e trabalhar as informações para distribuir para os gerentes, né? E nessa área nós tínhamos 5 pessoas, cuidando de informações gerenciais todos os dias para suprir as diretorias e os gerentes. E implantaram o DataSul, um RP que ele já vinha com o sistema com os relatórios prontos, era um sistema integrado, então dos 6 sistemas viraram um só, ele já distribuía automático os indicadores, ou seja, 5 pessoas estavam naquela área, foram mandadas embora, inclusive. Isso lá em 2005. E essa preocupação, ela existe, Renato, porque acima de tudo tem o fator humano, né, de você olhar e falar assim, poxa, essa posição não é uma pessoa, a posição ela não é mais necessária dentro da empresa. O que eu vou fazer com essa pessoa? Por outro lado, você tem que olhar e falar assim, a pessoa tem a predisposição, a pessoa ela buscou o conhecimento, ela foi atrás do desenvolvimento, ela quis algo para a sua vida, porque a empresa ela não vai remar sozinha. É uma estrada de 2 vias, né? E a gente tem muita confusão e troca de responsabilidades, onde geralmente as pessoas elas esperam que as empresas sejam responsáveis por suas carreiras. Perfeito. Né? Só que não, a empresa é só um facilitador. Se a pessoa não busca conhecimento, ou se a pessoa não sabe onde ela quer chegar dentro da empresa, né? A empresa ela vai disponibilizar as ferramentas, vai disponibilizar o dia a dia de trabalho e disponibilizar profissionais que possam funcionar. Só que a responsabilidade da carreira é do colaborador. Né? E lógico, a empresa ela precisa ter a disponibilidade de vaga em orçamento, disponibilidade de N fatores, mas esse papel ele nunca pode se inverter. Então quando a gente tem a nova tecnologia para substituir uma pessoa, a pessoa tem que estar ciente que ela também tem que evoluir. 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 Evoluir, isso em todas as áreas, né? Se você pega médicos, para alguns tipos de ações dos médicos, por exemplo, um PS, como são gerenciados os PS hoje em dia, um robô faz muito melhor o trabalho do que o médico. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma questão da pessoa avaliar como é que eu posso melhorar isso a ponto de eu ou a minha posição se tornar indispensável. Teve um cliente semana retrasada, falou para mim, éramos no escritório 70 advogados e 50 secretários. E aí 70 advogados, 70 advogados, 50 secretários, que lidavam com clientes, com viagens, com tudo aquilo. E aí foram demitidas 48. E as 2 que ficaram estão tratando de áreas estratégicas. Elas começaram a mexer com a parte de marketing digital, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas 48 foram embora. E ele estava, assim, transtornado, porque ele falou, desde que eu entrei, a minha secretária estava lá, e aquele apego, né? Porque são pessoas que crescem juntos. Então, parece uma coisa muito cruel, mas é resultado de evolução, porque num determinado momento elas passaram a só fazer ações pessoais para aqueles advogados, né? E aí uma hora o pessoal falou, bom, tá muito caro isso aqui, né? Exatamente. Agora, vamos falar um pouco sobre liderança. Na tua visão, Priscila, quais são os maiores... vamos começar pelos erros. Quais são os maiores erros da liderança hoje, entendendo essa evolução sobre pessoas? O que você vê quais são os maiores erros? Primeiro, achar que as pessoas precisam ser tão boas quanto ele, líder, né? Então ele se coloca como um patamar ali de excelência. O segundo ponto é a questão de não ouvir, talvez o principal. Por que não ouve? Porque não há tempo, né? Então você parar 5 minutos para conversar com uma pessoa sem ter o celular à vista daquela pessoa é uma coisa muito rara de acontecer. Então, o celular não pode estar nem assim, no bolso, né? Porque a pessoa simplesmente não fala com você. E no momento em que ela não fala tudo o que ela precisa, e o líder não está presente, ele perde a oportunidade de pegar, assim, detalhes que às vezes é um tremor na voz, que você fala, opa, alguma coisa não está bem aí, me fala um pouquinho mais sobre isso. Então, não ouvir é o que mais está trazendo problemas para a parte de liderança, tá? Nunca foi assim
uma habilidade desenvolvida, né, pela maioria dos líderes. Não, é algo que vem se desenvolvendo. Mas com esse aumento de demandas, esse aumento de informações e até de tecnologias, está cada vez mais desafiador para o líder ouvir, principalmente. Então você acha que o maior desafio, o maior erro... O maior erro é não ouvir. É não ouvir. Tá. E aí eu faço um contraponto. Até que ponto ouvir? Porque assim... E aí eu vou sempre trazer uma visão um pouco mais prática das coisas também, né? Vou te dar um exemplo claro. Aqui a gente tinha a gente teve um cara aqui que foi uma liderança um pouco mais sênior, e ele se mudou de um outro estado para trabalhar aqui com a gente. Ele era um cara sênior, de fato sênior, já estava com a gente há uns 8 meses e não estava tendo tração, não evoluía. E aí estava numa reunião um pouco mais tensa, e aí ele percebeu que que não teria mais espaço para ele, que a demissão ou a saída ele sair seria o único caminho possível. E no meio da reunião ele me disse assim, pô, Renato, mas caramba, eu me mudei com a minha família, eu vim para cá com minhas 2 filhas, eu vim com a minha esposa. Aí eu parei a reunião na hora e falei, olha só, vai parecer escroto que eu vou falar, mas isso é problema seu, não meu. Por quê? A gente te fez uma proposta de trabalho e você aceitou essa proposta porque na tua construção de vida aquilo era o melhor para você naquele momento. Só que a gente não tem a obrigação de dar certo, pô. A gente não deu certo esse relacionamento aqui, não deu certo nem pra gente, nem pra você. Só que quando você traz essa situação pra mesa, você só me coloca em 2 lugares. Ou eu não vou fazer nada com você e vou te ouvir, afinal você veio com 2 filhos, com a tua esposa, isso e aquilo. Ou você vai me colocar num papel de babaca, que é o quê? Porra, mas ele não me entendeu, ele não entendeu isso, ele não entendeu. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a dúvida que eu tenho, Priscila, que talvez seja... o cara, quando ele se torna líder, eu acho que ele vai para 2 extremos. Ou ele vai para o que não escuta nada e dane-se a equipe, ou ele também vai para um outro lugar do... Tá, entendi, eu preciso escutar as pessoas. Só que ele ouve tanto que muitas vezes ele não consegue dar o direcionamento necessário ou a condução necessária. Até que ponto isso? Ouvir é uma coisa... Fazer algo que deveria ser do cuidado da pessoa é outra coisa. Então você escutar a pessoa e entender a necessidade dela, entender aquela dor dela é uma coisa. Você deixar de efetuar uma demissão porque aquela pessoa vai ficar numa situação ruim é outra coisa totalmente diferente. Mas até o fato de você falar, eu entendo a tua posição, eu sei que é uma situação difícil, mas realmente não deu, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para te ajudar na sua recolocação. Por exemplo, eu vou fazer uma carta de indicação, vou mandar o seu currículo para um conhecido. E o líder que faz isso, ou seja, ele não deixou de fazer o que ele precisava, que era demitir, mas ele mostrou pelo outro um respeito e olha, eu não vou fazer o seu serviço, mas eu vou poder te apoiar aqui no que for possível. Já muda totalmente o jogo. Entendeu? Houve um momento, acho que no início da minha carreira, eu estava numa consultoria, eu estava ali numa equipe de apoio, a gente fazia propostas e tal. Chegou um determinado momento em que o meu chefe falou assim para mim, olha, não tem jeito, a gente vai ter que te mandar para Brasília, e ele sabia que eu não queria ficar viajando, ficar toda semana viajando. Aí eu falei para ele, Raul, mas você sabe que eu não quero ir, cara? Para mim, eu quero ficar aqui em São Paulo. Ele falou para mim assim, olha, eu não tenho outra pessoa para mandar. Fulano não está preparado, o outro já está no projeto. Você é a melhor pessoa para entrar nesse projeto agora. Vai, tenta se arrumar ali, vê como é que você se sente. Se não der jeito, se falar, não quero de jeito nenhum, eu tento ver alguma coisa aqui para você. Se não der jeito, eu te ajudo aí, te dou carta de recomendação, te apoio para você sair, beleza? Essa posição dele, você vê, eu fui fazer o que ele queria que eu fizesse. Mas esse posicionamento de, eu entendo você e eu tô olhando por você, mas você precisa ir, a empresa precisa de você lá. Isso já me deu uma visão totalmente diferente daquilo que estava sendo colocado para mim, porque eu entendi o quê? Aquele líder estava ali por mim também, entendeu? Então uma coisa não exclui a outra. O problema, Renata, é que às vezes o líder ele fala assim, é melhor eu nem ouvir porque eu vou me sentir responsável por aquilo e aí eu vou me sentir culpado por não fazer.
E esse não conseguir falar não, mesmo entendendo a dor do cara, é talvez um ponto assim de dor da maior parte dos líderes, porque não falando não, ele acaba comprometendo o resultado da empresa de uma maneira muito séria. Mas ele precisa conseguir ouvir e fazer o que precisa ser feito, entendeu? A grande sacada da liderança hoje, Renato, é ele ser parceiro. O parceiro não é ser o bonzinho, que vai passar a mão na cabeça, que vai pegar no colo. É ser o parceiro de dar o protagonismo para o time. Eu costumo dizer para o time que trabalha comigo, eu aprendi isso na dor, né? De descer do salto e falar para o time que assim, eu tô aqui como líder, só que assim, eu sou par de vocês. O protagonismo, apresentações, projetos, quem apresenta são vocês. E os problemas e as dores, quem errou fui eu, né? E o meu papel sempre foi ser muito parceiro para estimular as pessoas a pensarem, criarem, entregarem, e você acabar sendo uma referência. Poxa, Leandro, você tem contato com as pessoas da sua equipe fora do trabalho? Você vai fazer um happy hour, fazer alguma coisa? Dificilmente. Dificilmente eu tenho essa interação. O esquizoide, ele fica mais isolado, né? Mas no dia a dia eu gosto das pessoas serem protagonistas. Deixa eu trazer um ponto aqui que eu tinha até anotado sobre isso aqui, que aí eu queria entender a visão de vocês também. Vamos trilhar um caminho natural das coisas. O cara está fazendo parte de uma equipe e ele se torna líder. E quando ele faz parte da equipe, ele naturalmente ele é parte de algo, e a partir do momento que ele se tornou líder, ele passa a defender outros interesses também, né? Então ele é um meio de campo entre os interesses da equipe, mas os interesses da empresa também. E eu percebo que rola muito o lance do... Pô, mas antes eu ia pro happy hour com a galera. Pô, agora eu devo ir ou não devo ir? Como fazer essa gestão de dia a dia, principalmente dessas coisas que fogem um pouco da empresa? Existe jeito certo e jeito errado? O jeito certo é fazer ou não fazer? Qual que é a visão de vocês? Na minha percepção, tem que ter uma mudança de chave. Senão as coisas elas se confundem. O Renato ele vai ser sempre o meu amigo, meu parceiro. Eu nunca vou enxergar o Renato como líder. Uhum. Mas isso não é um pouco do RH 3.0, 2.0, 1.0? Não, Renato, porque o ser humano, por mais que você tenha evolução, o sentimento, a afeição, ela vai permanecer. Uhum. Então, se o Renato, se a liderança ela não consegue virar uma chave e impor os limites dentro do ambiente de trabalho, e de forma clara, transparente. Ó, pessoal, é o seguinte, fui promovido, a partir de agora as coisas vão ser assim, 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 aqui dentro vai funcionar assim, 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 e vida que segue. E tudo bem? Beleza. Né? O happy hour você pode ir, mas também no mesmo limite. O happy hour está lidando com... é uma extensão do seu trabalho, né? A tua postura vai mudar? A postura muda. Qual que é a tua visão também? Quero totalmente. Muda a postura totalmente. Acho interessante, por exemplo, aqueles amigos que são mais chegados, colocar para a pessoa esse novo momento, ou seja, ter uma conversa, né, difícil, e falar, essa é a minha nova posição, por quê? Limite é sinônimo de segurança. E o que as pessoas mais buscam dentro da empresa, principalmente na figura do líder, é segurança. Então, se eu entendo que aquele cara que está ali comigo continua sendo meu brother e que eu não sei se ele vai dar conta ou não, eu não vou estar seguro de trabalhar com ele. Então, até para esse amigo mais chegado, ele talvez racionalmente não entenda, mas quando ele percebe que o cara está firme, ou seja, não importa o que você está pensando de mim, mas eu estou fazendo o que eu preciso fazer, ele sente segurança, ele continua trabalhando melhor. Então, fazer essa mudança sem se preparar ou sem ir percebendo quais são os seus limites para poder vencer esse momento e performar nessa nova posição, é como você está caminhando no lago sem saber onde estão as pedras. Você precisa enxergar onde você pode pisar, mudar a postura, fazer a mudança de chave, como o Leandro falou, é imprescindível. Então requer essa
maturidade, né? Essa formação mesmo. É um lance muito mais de cuidado, realmente, né? Eu vou pedir uma licencinha para vocês. Claro. Gente, lá no camarim tem o meu casaquinho. Vocês não trazem? Eu acho que não vai mudar muito aqui, mas eu vou ficar um pouquinho mais confortável. Não, fica tranquila. A gente coloca isso na continuidade. Tá bom. Mas pode entrar com casaquinho? Não tem problema interferir, não. E se não tem essa mudança de chave, Renato, a liderança, quanto mais você vai crescendo dentro da empresa, subindo hierarquicamente, você menos humano fica e mais racional você fica. Se você não muda a chave, você sempre vai ser a pessoa humana. E você precisa cobrar, você precisa entregar resultados. Se o seu amigo, se o seu brother não está entregando, como que você vai cobrar? A decisão, de fato, ela fica infinitamente mais complexa, né? E quanto mais você sobe, mais sozinho você fica. É um fato. É uma dor. Líderes almoçam sozinhos? Ou com outros líderes? Geralmente... Pode entrar. Pode falar. Geralmente a liderança, ela precisa de um momento sozinha para ela oxigenar a cabeça. Uhum. Porque é pesado você liderar a equipe. São muitas pessoas com cabeças totalmente diferentes. Você está fazendo um malabarismo para fazer com que as pessoas consigam ter a mesma sintonia. Uhum. A liderança ela precisa de um momento sozinho. E precisa de um momento coletivo também. Porque o sozinho ela oxigena a mente e o coletivo ela é acolhido. Legal. Ainda nessa jornada, o cara foi promovido a líder. Ele está ali. Beleza? Recebi isso aqui. Na tua visão, Priscila, qual que deve ser, independente do nível desse cara, mas qual que deve ser a jornada para que ele se torne um bom líder? Se você estivesse mentorando o líder, falar, cara, comece por aqui, depois isso aqui, depois isso aqui. Então, o principal ponto é ele procurar apoio para se conhecer. Ele precisa saber quais são os pontos que ele vai ter que trabalhar. Então, em que níveis ele precisa verificar comunicação, o nível de segurança que ele tem em relação a ele mesmo. Então, isso se trabalhar, porque um dos pontos que o líder, quando assume, ele fala, vou fazer curso, vou fazer MBA, vou fazer pós-graduação, vou adquirir mais conhecimento de fora, sendo que a jornada da liderança, no meu ver, é uma jornada que vai ser melhor percorrida se ele fizer essa jornada interiormente. Então, de um fortalecimento de autoconhecimento, de autoconsciência, de fortalecer o foco dele, de se fortalecer fisicamente, emocionalmente. Quanto mais ele estiver centrado, melhor o resultado dele. Por quê? Porque ele vai aumentar o nível de presença. E a presença ela é fundamental para uma liderança ter um resultado bom. Quanto mais tranquilo vai ser, quanto mais presente ele tiver, mais tranquilo vai ser, mais segurança ele passa para a equipe, mais resultado ele tem. Acho que a empresa ela precisa entender e ter descrito também qual o papel desse líder, né? Então, promover, eu tenho que saber o que essa pessoa vai ter que entregar e quais as competências que ela vai ter que ter nessa posição, seja as softs Esse ou é um hards. erro muito comum, né, das empresas. Então, quando o cara promove alguém a líder, é como se o líder fosse só um agrupador de pessoas. Né? Não. Mas ele tem responsabilidades, de fato. E o grande erro, Renato, muitas vezes ele acontece porque a pessoa é um ótimo técnico, ela entrega muito bem. E a gente olha e fala, poxa, essa pessoa aqui, ela entrega acima da média, eu vou promover. Só que a pessoa, ela não tem competência nenhuma para ser líder. E não é porque ela não tem uma competência que ela é uma péssima pessoa. Ela está numa vertente de ser um técnico pro resto da vida dele e ele vai estar bem. Só que a gente escolhe e fala, vou promover. O cara entrega muito bem para a empresa, vai ser nosso líder. E o cara não performa. Porque a empresa ela tem que ter a clareza do que ela vai entregar, quais são as competências para aquela posição, tanto técnicas quanto comportamentais. E aí, igual a Priscila mencionou, nós temos ferramentas para mapear isso. Entender quais são as de acordo com o descritivo, como que ela está adequada a cada competência. E ali você consegue desenvolver, traçar um plano para essa pessoa, para que ela possa desenvolver e performar dentro da empresa. Legal. Sobre retenção de talentos. Antes de retenção, deixa eu dar um passo para trás aqui. Como que esse novo RH se posiciona em relação a remoto, presencial, híbrido, tem melhor, tem pior? Como que eu defino o que funciona melhor para mim? Como que esse novo RH se posiciona em relação a isso?
observar o que cada posição demanda, né? Você está muito em cima do muro, Priscila. Não, mas não é em cima Eu do sou muro. categórico. Tem que observar, porque algumas posições elas funcionam melhor remotamente e algumas é imprescindível que estejam presenciais. Por exemplo, tem um escritório de arquitetura com o qual eu trabalho. Entrou a pandemia, eles entregaram o escritório e está todo mundo remotamente. E perceberam que estão muito melhores, estão performando muito mais remotamente. Mas irão contratar agora um trainee, né, uma pessoa nova para a empresa. Esse trainee precisa estar ali presencial alguns dias, entendeu? Então vai muito de avaliar qual que é a situação. Porque se a gente coloca assim, ó, a verdade é essa, tá, mas são tantas situações, são tantas realidades diferentes. Tem gente que tem escritório em casa, tem gente que vai trabalhar na mesa da cozinha, entendeu? E é uma verdade, tem casas que não tem a menor estrutura para fazer isso remotamente. Você sabe que na época que a gente tocava o Corpo Explica ainda veio a pandemia. E assim, eu nunca fui muito fã do trabalho. Acho que a gente confunde um pouco, né? O remoto não é de qualquer lugar, literalmente. Remoto é remoto, não estando fisicamente na empresa. E ali eu tinha uma percepção que até então eu não tinha tido, que era o quê? Boa parte das pessoas que a gente tem nas nossas empresas, elas não têm as condições mínimas para se trabalhar remotamente. Então o cara não tem a cadeira boa, ele não tem uma mesa boa, ele não tem uma iluminação legal. E, cara, o tanto de pessoas com tendinite, com problema de postura que começou a ter na pandemia foi muito grande. Então, eu acho que essa discussão, ela sempre tem que ser partida deixa eu ver quem são as pessoas que serão contratadas, qual que é o nível das pessoas e como que essa dinâmica vai funcionar. Eu sou sempre muito a favor do presencial. Acho que o presencial, ele fomenta coisas que só o presencial fomenta, né? Então, um cafezinho ali, eu trocar uma ideia, aquilo partiu uma ideia, mas eu entendo também essa especificidade. Ele alinha e ele deixa mais no seu controle, isso Sim. Sem dúvida. Mas falando hoje de uma realidade brasileira, das empresas que estão aí crescendo, o remoto viabiliza empresas, entendeu? Então tem empresas que se não for remotamente, elas não existiriam. Então como fazer esse remoto funcionar? Um dos papéis que eu vi a RH desempenhar durante a pandemia foi avaliar as condições de trabalho das pessoas nas casas, inclusive visitando, inclusive fazendo visita por vídeo ou visita presencial. Deixa eu ver como é que você está. Dar um pulo na casa das pessoas e chegar meio de surpresa ali para ver como é que as coisas estavam. Então, dá mais trabalho? Dá, mas às vezes é a única meio de viabilizar que aquilo funcione. Eu gosto do remoto. A pandemia, para mim, ela foi Você está defendendo interesse próprio aqui agora, né? Não. Não vem com esse papo não, velho. Pandemia, eu estava numa empresa que nós tínhamos 35 operações espalhadas pelo Brasil, que continuaram, operações logísticas, e continuaram rodando, não pararam, serviço essencial. Do dia para a noite, fecha os escritórios e a gente vai ter que controlar todo mundo. Aprendemos a trabalhar dessa forma. E rodou bem, né? Eu tinha um bloqueio muito grande pelo remoto. Sempre defendi o presencial por conta de cultura, por conta de você entender as necessidades. E o remoto, ele funcionou muito bem, as pessoas se adaptaram muito fácil, eu também me adaptei muito fácil. E eu percebi que a minha produção aumentou também. O tempo de deslocamento que gastava com a empresa, a minha produção ela começou a aumentar. E eu comecei a entender que, assim, às vezes eu estava no escritório, tinha aquele barulho, eu tinha que procurar uma sala de reunião, sair da sala para eu poder me concentrar. Porque aquilo me atrapalhava. Então, eu rodei bem. Eu comecei a entender também a flexibilidade para as pessoas. Igual hoje, se eu for exigir um presencial para uma área de tecnologia, eu vou matar a área. Ou vou perder as pessoas. Né? Então, tem algumas áreas que o pessoal, a gente não consegue mais voltar para o presencial. Né? E outras, elas são essenciais. Também trabalha pelo mercado. Diferente, né? Tem uma empresa de tecnologia, ela é mundial, ela tem uma linha de produção de computadores em Hortolândia. Ela exigiu que 100% do pessoal voltasse no presencial, a nível mundial. O pessoal se negou. A empresa falou, tudo bem então vamos fazer o seguinte, pessoas que estiverem no home office não serão promovidas, então fica a escolha de vocês. Mas assim, é difícil isso. É difícil. É difícil.
tem também tamanho da empresa, tem... É bem complexo. Eu acho que esse grande podcast ele se resume a uma palavra, depende. Depende, sabe por quê? As pessoas, cada um tem uma mentalidade, cada um tem um desejo. Cada um funciona de uma forma e você não consegue afirmar. E o mundo hoje não tá dessa forma. Sim, ô Leandro. Cadê o taco de beisebol? Porra, que não depende, tem que ser determinista. Talvez essa seja a maior habilidade que o RH precisa desenvolver e o líder também. Observando toda a realidade, observando todas as ferramentas disponíveis, as dificuldades e as pessoas com quem eu estou trabalhando, saber fazer ali o quebra-cabeças. E não é uma coisa simples. Né? Não é uma coisa que, nossa, qualquer um vai fazer. Talvez isso garanta que a inteligência artificial não nos consuma. Os profissionais de RH, em uma próxima vida, com certeza eles vão ser veterinários, que é muito mais fácil. Muito mais. Pelo amor de Deus, viu? Priscila, pra gente começar a finalizar aqui, a gente tem um quadro que a gente chama Virando a Mesa, que tem muito a ver com o podcast. Então, sem depende. Aqui não tem depende. É sim ou não, tá? Não pode ficar... Tá num abismo, quem que você salve, quem você solta, entendeu? né? Então assim, tipo, cara, tá ali, você tem que escolher um pra morrer e outro pra sobreviver, tá? Vamos lá. Relacionamento amoroso no trabalho, pode ou não pode, Priscila? Não sou a favor. Por quê? Não sou a favor. Porque justamente entra nessa questão de, se tiverem, por exemplo, em setores totalmente diferentes, talvez ok, mas estão no mesmo setor, um é promovido, o outro não. Como que você vai manter, garantir que aquilo está funcionando, que não há uma influência de uma avaliação de desempenho, por exemplo, entendeu? Então, eu particularmente acho que é uma situação delicada. Se pudesse escolher, preferiria não. Boa. Aquele papo de o funcionário precisa vestir a camisa da empresa. Isso é um empresário frustrado que falou ou de fato ele precisa vestir? Renato, eu acho que se o funcionário veste a camisa dele, no sentido de ter postura, sabe? De falar, eu tô aqui... como um profissional de valor, eu estou aqui, eu estou fazendo o meu melhor trabalho, eu estou entregando tudo o que eu sei, um pouco mais. Que diferença faz que camisa de quem que é? Ele vai ser bom em qualquer lugar que ele tiver, entendeu? Então, eu sempre olhei de uma maneira assim, com o nariz torcido para essa questão da camisa da empresa. Eu acho que você não contrata alguém para vestir a camisa da empresa, você contrata alguém muito bom que vai te servir para aquela função para o qual foi contratado. Eu tenho a mesma visão que você. Acho que esse é uma baboseira. Precisa vestir a camisa da empresa. Não, bicho, nem você veste às vezes. Então, dá uma segurada aí. Vamos lá. Feedback sanduíche. Tem resultado ou frescura? Detesto. A pessoa vê que você vem falar, olha, você está indo muito bem. É meio gato subiu no telhado. As pessoas não são idiotas, né? Então você chama a pessoa para fazer uma conversa, já começa com um papinho, quero te dizer isso, aí você vem, né, falando alguma coisa ruim. Gente, fez errado, aprenda a chegar lá, falar com tranquilidade e resolve, pronto. É muita burocracia para corrigir a pessoa. A gente precisa aprender primeiro. O líder no Brasil, ele não gosta de corrigir. Ele acha que, foi uma bobagemzinha, não vou falar nada. Se você está acostumado a falar, olha, eu não gosto do seu copo aqui, eu prefiro que ele fique aqui, é muito mais fácil, quando é uma coisa maior, você sentar com a pessoa e pontuar. Transparência. No modo alemão, vamos dizer assim. É isso, tá ok, tá claro, espero isso de você. Vem precisar amaciar, as pessoas não são idiotas, elas já sabem que aquilo é um papinho para ela se sentir melhor, mas ela vai focar no que ela foi mal mesmo. E a gente tem que entender que tá tudo bem as pessoas se sentirem mal porque elas fizeram uma burrada, entendeu? Quem que se sente bem? Ninguém se sente bem. É uma crítica construtiva. Cara, fui mal, eu queria fazer bem, fiz mal, tô me sentindo mal e tudo bem, bola para frente. Então, sou contra. Boa. As empresas mapeiam de fato os talentos e pensam em retenção ou ela só retém quando as pessoas pedem as contas? Algumas fazem, poucas. A maioria só retém quando pedem demissão. Só retém quando pede demissão. Sendo sincero. É verdade, é verdade. Porque dá muito trabalho esse negócio de mapear, sabe?
Eu estava lendo um livro essa semana sobre neurociência para líderes, e eles estavam fazendo essa pergunta ali, né? Foi feita uma pesquisa. Todo mundo sabe que é legal ajudar o próximo. Aí fizeram uma dinâmica que falaram sobre quão bom era ajudar o próximo e disseram para as pessoas, agora vocês vão para o outro prédio para responder uma prova. Para uma parte do grupo falaram, você tem que ir rápido. Para outra parte do grupo, eles falaram assim, olha, você tem um tempo. No meio do caminho entre um prédio e outro, botaram alguém pedindo ajuda, né? E aí a pessoa pedia ajuda e, óbvio, os que tinham que ir rápido deram uma desculpa e vazaram. Os que tinham tempo, 60% parou. E eles concluíram o quê? Que o fato da gente ter pressa faz com que tudo isso que é muito lindo, e não é que não tem valor, tem um super valor, mas você vai deixar pelo caminho, você vai resolver urgente. É uma questão neurológica, né? É uma questão que faz parte do ser humano. Eles colocam como você muda isso? Questionando. Por que nós não estamos mapeando? O que está impedindo? O quanto mapear talvez fizesse com que a gente corresse menos, porque aí eu estou retendo gente boa, gasto menos tempo selecionando, sabe? Fazer essa reflexão. Mas no dia a dia, naquele corre, na pressão, não, você tem que entregar tantas posições em um mês. Você vai entregar a posição, você não vai mapear também. É muito difícil mesmo. Bora lá. Na prática, as informações geradas pelos sistemas do RH 4.0 são de fato utilizadas pela liderança ou só servem para inglês ver? Eu acho que algumas lideranças usam sim. Os mais espertos, os que estão crescendo mais usam. Os mais espertos usam. Os mais espertos vamos fechar com isso aqui. Os mais espertos usam. É uma verdade. Eu lembro que uma avaliação DISC feita, eu apliquei numa empresa e falei para a dona da empresa, não estava nem no sistema, estava no papel. Toda vez que você for conversar com as pessoas, você pega essa avaliação, dá uma lida, vê como é que você conversa com a pessoa. Essa pessoa tem um jeito certo de você falar com ela. Ela falou para mim, Priscila, eu vou deixar debaixo da minha mesa e eu vou fazer isso, eu vou puxar a informação. Porque o sistema nada mais é do que um fornecedor de informações. E o resultado dela foi excelente. Ela usou aquela ferramenta, ela não pegou a ferramenta e falou, que legal, e guardou, ela usou a ferramenta. Então, quem realmente quer dar aquele passo a mais, usa. A maioria vai fazer assim, tem um monte de coisa aí, eu nem sei o que é direito. Eu vou te indicar uma ferramenta bem melhor que o DISC para você utilizar, tá? Fale. É um traço de caráter, você vai corporal. Análise corporal. Tô na fila, tô descobrindo, quando abrir as vagas, eu já tô na fila. Cadê o Gil para passar o cartão aqui? Passa o cartão, Gil. Priscila, para fechar, a última pergunta. Pergunta que não quer calar, ficar bêbado na festa da firma, mancha ou não mancha a imagem do funcionário? Não, né? Pô, o cara tá curtindo, tem que pensar nas pessoas. Deixa a Priscila falar. Não pode ficar em cima do muro, Priscila, e você faz parte da RH 4.0. Não vou ficar em cima do muro e até vou explicar por que não fico em cima do muro. Mancha sim, é aquela resposta, tudo posso, mas nem tudo me convém. E vem também na mesma linha de uma resposta que eu dei anteriormente. Nós temos, eles mapeiam ali 3 cérebros, né? O reptiliano, o límbico e aqui o neocórtex. O reptiliano e o límbico, né, que são as emoções e o controle do nosso corpo, eles são muito mais antigos que o neocórtex. O neocórtex fala assim, é um dia, cara, eu mereço, eu tô relaxando. Às vezes quando é o líder, fala, tô integrando com a equipe, eles vão me conhecer como eu sou realmente. Então ele justifica isso. Mas para a equipe que te vê bêbado, vê o líder ou o colega com quem eu trabalho, com quem eu conto, bêbado, significa o quê? Insegurança. Não é uma pessoa com a qual eu posso contar. E hoje em dia, você vai mensurar conscientemente a performance da pessoa, mas você vai ter a segurança como segundo item para manter e querer uma pessoa do seu lado, a ponto de, em pesquisa, qual a pessoa ideal para trabalhar? Média performance, alta segurança. Só que as pessoas ainda estão descobrindo como aumentar a tua capacidade de transmissão de segurança, de você ser uma pessoa mais íntegra e mais segura. Por isso que beber na festa da empresa, todo mundo vai falar, imagina, tá tudo certo, estava todo mundo bêbado mesmo.
mas inconscientemente aquele registro foi feito e você passa a ser uma pessoa menos segura, tanto para os colegas quanto para os colaboradores. Aí, viu, Leandro? Tem que mudar algumas coisas aqui dentro da empresa. Eu vou falar com o CEO. A última festa que tem até o CEO, viu, Leandro? Fica a dica aí. Eu tenho mais uma pergunta para ela, que é uma curiosidade minha do RH. Eu tenho também uma pergunta, faça a sua. Quem demite o RH? Eu acho que o CEO demite o RH. Ainda sobre isso, que tem ligação aqui. O CEO demite e eu acho que do que eu assisti, Leandro, o RH se demite na maior parte das vezes, porque ele está demitindo o CEO, entendeu? Ele fala, não, aqui não dá mais. Eu acho que eu vi mais RHs se demitindo do que sendo demitidos. Priscila, Fala. Mais uma dúvida para saber se o nosso RH está sendo competente ou não. Eu cheguei aqui para trabalhar recentemente e eu vi umas plaquinhas no banheiro, que é uma plaquinha assim, proibido urinar no chão. Uau. Vai parecer piada, mas aquilo me deixou puto. Porque eu falei, gente, a gente tá precisando comprar plaquinhas de proibido urinar no chão. Quem a gente tá contratando? O quanto essas coisas são para inglês ver ou quanto estamos contratando errado? Só para saber se meu RH tá bom. Eu acho que a gente não está contratando errado, a gente está contratando pessoas, né? Pessoas urinam no chão, cara. Adoro. Cara, pessoas, é uma verdade. Mas a plaquinha não vai proibir, Priscila. Não vai proibir, mas vai lembrar o cara de acertar a mira. Foi só um espirro no momento errado. É assim, óbvio que todo mundo sabe que não, mas é meio que, ó, estamos percebendo que você tem feito ali fora. Eu lembro a minha tia, uma época, trabalhou na Nigéria e ela falava que no elevador tinha placa proibido urinar, que ela achou aquilo um absurdo. Se tem placa, tem história, né? Se tem placa, tem história. Então, assim, é só uma lembrança, né? Às vezes a pessoa fala, é verdade, toma uma consciência, temos que mensurar os resultados, entendeu? Ter a chave. E aí vocês consultam a pessoa que faz a limpeza, melhorou ou não melhorou? Se não melhorou, aí faz uma palestra. Vamos aprender. Por menos placas de xixi no chão. O treinamento de mira pode ter várias saídas aí. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Como que faz para te achar nas redes sociais e no mundo? Deixa aí seu Instagram, @priscilap.liske, L-I-S-K-E. LinkedIn, Priscila Liske também. E o meu site é claredesenvolvimento.com.br. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui. Leandro, como que faz para as pessoas? Não sei se alguém se identificou com você, se alguém quiser saber mais de você. Não, eu sou inacessível. Ele é um RH portas fechadas. Totalmente. Fala pelo menos teu eu sou old school, eu sou. E você é o RH 1.0. O RH 000. O Instagram é rodri.leandro. LinkedIn, @LeandroRodrigues. E também me achem aqui no GPS. Eu estou aqui para apoiar todo mundo. Isso aí, muito bom. Muito bom. Então, esse foi o episódio aqui. Falamos sobre RH, sobre evolução, sobre liderança, sobre gestão de equipe. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.